Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, estudando aquele grande trecho que vai desde o versículo 20 até o versículo 37. Hoje estudaremos juntos o segundo trecho, a segunda parte, que começa no versículo 26 e vai até o versículo 30. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Bom, como nós vimos na primeira parte deste grande trecho, Jesus estava falando da sua vinda, fazendo referência à sua volta ao mundo, não é? O que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, porque a primeira vinda, lógico, foi quando ele nasceu como homem, e fazendo referência a esta volta, ele dá a entender que todas as pessoas perceberiam de forma clara que ele viria. Então, como diz o texto no verso 24, assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade, assim será no seu dia o Filho do Homem. As pessoas perceberiam claramente. E Jesus também, a partir desse texto que lemos agora há pouco, fala de dois sinais importantes, de duas dicas importantes acerca do tempo, de como será o tempo em que ele virá. Ele faz referência ao que estará acontecendo e, em especial, qual será a atitude geral das pessoas. As pessoas estarão completamente alheias às coisas de Deus. Não só alheias ao fato específico de que Jesus voltará ou de que ele pode voltar, mas como o texto diz aqui e como o que Jesus ilustra também aponta, as pessoas estarão absolutamente alheias às coisas de Deus, estarão esquecidas de Deus. Veja que Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E aí ele diz exatamente a que ele está se referindo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. As pessoas estavam simplesmente cuidando da sua vida, cuidando das coisas, fazendo aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas acham que é certo. Mas, mais especialmente, as pessoas estavam vivendo simplesmente sem referência nenhuma a Deus, sem cuidado com as coisas de Deus, vivendo sua vida como se esta vida fosse realmente aquilo que há, sem preocupação com o amanhã, sem preocupação com Deus. E nós não podemos nos esquecer de uma outra coisa muito importante. Naquele tempo, quantas pessoas amavam a Deus? Uma pessoa e sua família. Apenas Noé. Apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras amavam a Deus. Uma família. No mundo inteiro, de todas as pessoas que estavam ali, os únicos que tinham preocupação, os únicos que tinham o coração voltado para o Senhor, eram Noé e seus filhos. Que tragédia que no meio de uma
e uma população do mundo inteiro naquela época. Apenas Noé e seus filhos amavam a Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque somente Noé e seus filhos foram salvos e entraram na arca. E aí você pode perguntar, mas será que essa não era a intenção de Deus, de salvar somente Noé e seus filhos? Certamente que não. Porque em 2 Pedro nós lemos que Noé era pregador da justiça. Certamente enquanto ele construía a arca, Noé pregou e falou do juízo de Deus, e falou que Deus estava por enviar uma grande chuva e um dilúvio destruiria a terra. E certamente ele ofereceu a oportunidade para as pessoas embarcarem na arca junto com ele e serem salvas. Mas ninguém deu ouvido. Que bom que pelo menos os filhos e as noras de Noé ouviram e viram o testemunho de Deus e subiram na arca com o seu pai. Porque Jesus dá um outro exemplo em que nem isso ocorreu. Veja que Jesus dá uma segunda ilustração, dizendo: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estavam vivendo a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse outra coisa mais importante, cuidando de seus negócios e especialmente longe de Deus e alheios às coisas de Deus. E aí o verso 29 diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E é interessante, e o próprio Lucas faz referência a isso no verso 32, quando ele alerta: lembrai-vos da mulher de Ló, é que infelizmente nem mesmo a mulher de Ló creu em Deus. Nem ela mesmo deixou de lado as coisas dessa vida para se preocupar com as coisas de Deus. E devemos nos lembrar tristemente que os futuros genros de Ló não quiseram vir com ele, achavam que ele estava fazendo uma piada, fizeram chacota dele. E provavelmente nem as filhas mesmo eram convertidas ao Senhor. Que tristeza que de tal modo a iniquidade, o mal, o pecado tomou conta de uma cidade, que nem mesmo a família de Ló se salvou, somente ele. Que, claro, o próprio Pedro diz o justo Ló. Mas nós vemos com tristeza que nesse tempo, nos dias de Noé e nos dias de Ló, as pessoas estavam completamente distantes, afastadas, alheias às coisas de Deus. Mas isso é dado aqui por Jesus como um alerta para nós, para que nos apercebamos do fato de que, assim como foi naquele tempo, será nos dias em que ele voltar. As pessoas estarão completamente absorvidas com as coisas dessa vida, estarão preocupadas com outras coisas e Jesus voltará. Interessante que em outro trecho Jesus diz: será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Será que até mesmo aqueles que dizem crer no Senhor estarão aguardando a sua volta? Esse é um alerta para nós, os crentes, para que não permitamos, não deixemos que as coisas dessa vida apaguem, sufoquem e tirem o nosso foco das coisas de Deus. Que estejamos sempre preocupados, que estejamos buscando, que estejamos aguardando a vinda do Senhor, porque senão aquele dia pode nos pegar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará como ladrão na noite. Se nós soubéssemos quando Ele vem, estaríamos preparados. Da mesma maneira, Jesus alerta que nós estejamos vigilantes, cuidadosos, esperando a vinda do reino de Deus. Não é apenas uma expectativa, é uma promessa, é uma esperança. E nós podemos estar certos que o Senhor voltará. E a grande questão é: estamos prontos? Estamos preparados? Estamos buscando a volta do Senhor Jesus? Essa deve ser a nossa atitude. Bom, chegamos ao final desse trecho e vamos continuar o estudo focando a última parte desse grande trecho
do Evangelho de Lucas, capítulo 17, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.